Passemos ao plano de trabalho. Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a invasão de propriedade, depredação de patrimônio público e privado e crimes correlatos. Por meio do requerimento 03 de 2023, a Câmara dos Deputados instalou a presente Comissão Parlamentar de Inquérito para, no prazo prorrogável de 120 dias, investigar invasões de propriedade, depredação de patrimônio público e privado e crimes correlatos através do seguinte rol exemplificativo de atividades. Apuração de... Presidente, se a gente olhar ali naquele telão, vai estar escrito CPI, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST. Se eu abrir aqui o sistema, vai estar escrito a mesma coisa. CPI, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST. Se nós lermos o requerimento que Vossa Excelência, presidente, recolheu as assinaturas dos colegas deputados, requer a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar a atuação do grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, do seu real propósito, assim como dos seus financiadores. E também o presidente da Câmara, quando deu a abertura dos trabalhos dessa CPI, assim o leu, da mesma forma. Qual não é a nossa surpresa? Na verdade, não é uma surpresa, mas qual não é a falta de constrangimento por parte do relator? O que diz aqui a proposta de trabalho, deputada Talíria? Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a invasão de propriedade, depredação de patrimônio público e privado e crimes correlatos. Repito. Invasão de propriedade, depredação de patrimônio público e privado e crimes correlatos. Ele simplesmente distorceu deliberadamente, sem nenhum pudor, aquilo que foi a leitura e a abertura e o intuito real dessa CPI. Que, aliás, aqui um parênteses, importante ser dito, nós já denunciamos e reiteramos na sessão de hoje. Tem um intuito muito claro, que é de criar um distracionismo com relação aos reais crimes que são cometidos com o nosso país. Estamos às vésperas da abertura da CPMI do 8 de janeiro, que vai passar a limpo, assim como tem feito a Justiça e a Polícia Federal sobre a invasão da sede dos três poderes, que tinha como intuito um golpe de Estado aqui no nosso país. Jair Bolsonaro, todas as semanas, tendo que prestar depoimento, seus familiares, rachadinha, tudo isso. Aí criam essa CPI para criar uma narrativa contra a esquerda, contra os movimentos sociais. Já é um grande absurdo, porque já teve outras CPIs do MST e nunca deu em nada. O movimento segue vivo, forte, pujante. E eu acredito que essa CPI também vai servir de uma grande propaganda para que mais e mais pessoas se engajem na luta dos movimentos sociais e saibam da necessidade da atualidade da luta pela reforma agrária do país. Mas, dito isso, tanto o regimento interno quanto a Constituição Federal, quanto todas as decisões que o Supremo Tribunal Federal já teve a respeito das CPIs anteriores, todas elas são explícitas, cristalinas, para a furação de fato determinado, diz o artigo 58 da Constituição Federal. Regimento interno da Câmara dos Deputados, para apuração de fato determinado. Lei 1579 de 1952, apuração de fato determinado. Qual é o fato determinado, presidente? O senhor recolheu as assinaturas, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e de repente o relator, ao seu bel prazer, quer alterar o conteúdo dessa CPI. Eu pergunto embasado em qual lei, em qual critério, e considerando que o relator e o presidente têm maioria nessa CPI, eu imagino que essa questão de ordem, assim como a da semana passada, vão ser invalidadas, eu anuncio que qualquer membro que venha a ser convocado a qualquer tema que fuja do escopo original pode ser judicializado, e muito provavelmente vão ganhar na justiça, porque é uma deturpação clara, e mais. Como eu sei que o senhor vai recusar a nossa questão de ordem, quero saber se esse critério vai valer para os dois lados. Para concluir, presidente, se somente os deputados que estão dispostos a criminalizar o MST vão ter os seus requerimentos que fujam do tema aceitos, ou se todos os lados vão poder, a partir da benevolência do presidente e da disfarçatez do relator, também apresentar temas que digam respeito àquilo que não foi proposto inicialmente pela CPI. Indo na linha da deputada Sâmia, fala sobre o objeto da CPI. Obviamente que nós concordamos com o que ela falou, porque não tem um objeto específico. O que diz no requerimento é a criação de uma comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de investigar a atuação do grupo MST, do seu real propósito, assim como dos seus financiadores. Vossa Excelência já nos esclareceu aqui que vai fazer as correções, tanto quando Vossa Excelência abrir os trabalhos, que não pode se colocar como CPI das invasões, como entendi também que vai fazer a correção em relação ao plano de trabalho. Porque o plano de trabalho, se não for corrigido, ele já é um relatório prévio do relator, porque ele já diz o seguinte: investigar invasões de propriedade, depredação de patrimônio público e privado e crimes correlatos através dos seguintes rolos exemplificativos: apuração de denúncia, identificar organizadores, ou seja, mas ele já está dizendo que teve depredação, invasão, crimes correlatos e como vai fazer. Eu gostaria que se adequasse aqui a introdução para o que é exatamente o objetivo que de Vossas Excelências ao apresentarem esse requerimento, não o objeto, mas o objetivo, que é a finalidade de investigar a atuação do grupo do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do seu real propósito, assim como dos seus financiadores, sem elencar aqui o rol de situações. Isso, com certeza, só virá a posteriori, depois que nós fizermos oitivas, depois que a gente conversar aqui, mas nunca com antecedência. Então, eu peço que, já que nós vamos ter uma CPI sem objeto, pelo menos que o objetivo seja mantido e não aumentado, e não apresentado num plano de trabalho dessa forma, como já criminalizar o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.